Como ser a pessoa mais interessante da mesa? Já pega o seu café, sua água, seu chá, seu vinho, papel e caneta na mão, que hoje temos uma verdadeira aula aqui. Vamos aprender como que a gente pode se tornar a pessoa mais interessante da mesa? Seja bem-vinda ao Abre a Boca e Lucra Mulher, esse espaço maravilhoso onde a gente fala sobre marketing, posicionamento e vendas. Já chegando que eu preparei tópicos aqui, maravilhosos para a gente conversar, para a gente papear e principalmente para a gente analisar quais são as atitudes que, primeiro, fazem a gente achar alguém interessante no momento de networking, por exemplo, e como que a gente pode aplicar isso para nós. Afinal, nós queremos ser as mulheres mais interessantes daquela mesa, porque isso faz com que a gente abra portas de oportunidades do nosso negócio. E aqui eu te encorajo a fazer exatamente isso, colocar a sua voz no mundo, se posicionar através da sua personalidade, porque é isso que faz o seu nome crescer e você se tornar uma referência no seu mercado, independente do tamanho da sua audiência. Que a gente sabe que, obviamente, números importam? Sim, senhora, é uma métrica que a gente analisa de sucesso. Mas nem todo mundo que tem números grandes é uma pessoa relevante. Então, como desde pequena que a gente seja, as mesas que a gente se colocar, a gente pode ser a mais interessante dali. Vamos começar abrindo esse nosso assunto pensando o que é ser uma pessoa interessante. Eu escrevi aqui que vocês sabem, né, gente, que eu tenho que ter um guia aqui pra gente não deixar nada passar. Eu comecei a pensar, sentada numa mesa com as pessoas, o que eu analiso que é uma pessoa interessante. Pra mim, não é a pessoa que é a mais falante. Jamais. Inclusive, eu não sei vocês, mas, nossa, eu tenho, eu broxo, sabe, com essas pessoas. Você tá numa mesa de network, você tá num evento e, tem uma pessoa que só ela fala, é falante demais, isso me irrita, me demonstra tudo, menos a pessoa mais interessante da mesa. Eu não sei se é com você também. E a pessoa mais engraçada também, engraçadona, tal, da mesa, também para mim não é ainda a mais interessante, tá? Eu comecei a identificar que é muito mais sobre energia, sobre presença e sobre relevância daquela pessoa. Então vamos entender para a gente ver se a gente está na mesma linha aqui de raciocínio, se você concorda comigo, né? Porque estamos introduzindo o nosso assunto. Pra mim não é a pessoa que mais fala, tagarela pra caramba, péssimo, engraçadona demais, péssimo. Energia, postura e presença naquele ambiente e relevância dentro daquele assunto. Então a pessoa é muito mais pontual do que necessariamente ser um pavão, né? Querer colocar uma melancia no pescoço para aparecer e falar muito sobre si, que inclusive tem coisas aqui também, né, que envolvem isso. Então, para a gente ambientar, para ver se a gente também está entendendo e analisando essas pessoas. Essas pessoas que são mais interessantes, de uma certa forma, eu vejo que elas despertam uma curiosidade. Então, ela transmite uma segurança, não é uma pessoa insegura, jamais. Ela transmite essa segurança. Ela me desperta uma curiosidade para ouvir mais, para acessar mais. Porque ela também não está chegando, entregando tudo de bandeja. Lembra do falastrão, do falante, tagarela, do papagaio? Isso daí a gente quer até que fique mais quieto, né? Calha a boca, no caso. Então, assim, ambientando o que é ser uma pessoa interessante para saber que nós temos que nos tornar essa pessoa. Então, a gente já entendeu que postura e presença conta muito mais do que palavra. Tá, é óbvio que o meu conteúdo ali numa mesa, numa conversa, ele é importante, sim, mas a minha postura, a minha segurança, saber me portar no ambiente que eu tô, porque assim, eu sou a pessoa que mais defende sobre personalidade digital, que inclusive é um termo que eu desenvolvi
Porque antes de tudo do seu posicionamento, existe quem você é. Existe a sua personalidade. Então você pode ser mais engraçada, mais séria, mais sensual, mais... Enfim, existe a sua personalidade. Mas a gente tem que saber dosar os ambientes também. Obviamente, quando eu tô em casa, num churrasco, não sei o quê, tem um pouquinho a mais ali, né? De brincalhona e tudo mais. Dependendo do ambiente que eu tô, eu também tenho a minha maturidade de lapidar essa minha personalidade. Então, a minha postura de confiança, de segurança e a minha presença, realmente eu estou presente aqui, eu estou interessada, né, nessa mesa, faz toda a diferença, muito mais do que eu sair igual um papagaio falando. Pessoas que olham nos olhos. Então, estou numa conversa, olhei no olho, cara, conexão. Não tem como você... olha pro alto, olha pro celular, a pessoa tá falando, você tá com outra coisa, totalmente desconexa. Não tem como. Olho no olho, conexão, presença naquele momento. Vou falar... A minha voz tem que transmitir essa segurança, tem que ter um tom mais pausado. Não adianta eu sair atropelando todas as palavras, falando tudo ou falando baixo demais, demonstrando essa minha insegurança, falando demais, demonstrando que eu tô ansiosa. Então, preciso ter uma certa calma, né, e seriedade ali. Isso eu tô falando em qualquer tipo de relacionamento que a gente vai ter, e aqui propriamente em networking, em negócios, né, em oportunidades. E o meu corpo, ele tem que estar mais relaxado. Eu tô aberta para conversar com você, mas eu também tô relaxada. Eu não tô com os meus braços cruzados, rígida, recuando para trás, nada disso. Então, todos esses sinais visuais que eu tô transmitindo para a pessoa, os meus gestos, eles também estão comunicando, tá? Muito mais do que tá saindo da minha boca. E aí a gente vai para algo que uma vez eu ouvi um elogio de uma amiga e eu fiquei tão feliz. É gostoso conversar com você porque você escuta e você se interessa por aquilo que a gente está falando e até se empolga, né, pelas coisas. E eu realmente sou mesmo. Se eu estou interessada no negócio, eu sou todo ouvidos para a pessoa, quero saber mais sobre aquilo, fico envolvida realmente com a história. Eu comecei a reparar que eu sou desse jeito mesmo. E não tem nada mais chato do que uma pessoa que só fala de si. Gente, pelo amor de Deus, traz para qualquer universo, seja de negócio, seja saindo, seja num date. Meu, puta coisa chata. Eu não sei, para mim a pessoa pode ser a pessoa mais linda do mundo, hipnotizante, vira horrorosa na hora. Fala só de si, não tem uma escutativa, parece que não escuta o que o outro fala, não se preocupa, não se interessa, não demonstra curiosidade pela outra pessoa. Jamais seja essa pessoa. Tenha uma escuta ativa, se interesse pela outra pessoa, questione, faça perguntas inteligentes para aquela pessoa. Não queira falar o tempo todo sobre si. Tem uma troca ali. Automaticamente, essa pessoa que está conversando com você, ela se sente mais valorizada quando ela tá, né? Tem uma tensão ali dentro. Então, menos boquinha de si e mais intenção de contribuição, de entender o contexto, de ouvir da outra pessoa, de realmente ser uma troca, simplesmente ser uma troca. Outro ponto que eu analisei que é muito importante. Já tentou conversar com gente que não tem conteúdo? Meu Deus! Às vezes a pessoa só tem conteúdo naquela microbolha, repertório daquela microbolha que ela vive. A pessoa não vive absolutamente mais nada de nada. Não tem experiência em outros assuntos. Eu não tô falando também só de manjar muito sobre a sua área, falar só sobre negócios. Não é, né? A gente sabe que numa mesa de conversa, network, oportunidades, também fala-se de outros assuntos. Então eu preciso ser uma pessoa que me proponha a ter experiências, que viva outras coisas também fora do meu trabalho e que consiga trazer referências, repertório fora da minha bolha. Senão, gente, o assunto não vai. O assunto não vai. Gente rasa demais, gente sem conteúdo. Você sabe tudo que eu tô falando, tá? Que eu sei que você já viveu e você vive isso. E naturalmente você se distancia dessas pessoas. Então não seja essa pessoa. Mais um ponto super importante. Energia vem da autoconfiança.
Quando eu acredito no que eu falo, eu passo muito mais autoridade. Eu posso estar falando abobrinha. Obviamente, você não vai falar abobrinha, mas você me entendeu, né? Se eu tenho confiança na minha fala, se eu tenho confiança em mim, eu transmito mais respeito, eu transmito mais autoridade, eu transmito essa energia. Gente, é sobre energia. Eu entendi que esse vídeo é sobre energia, né? As pessoas interessantes têm uma energia trabalhada. Então, como profissional, não esteja só preocupada com estratégias, técnicas, como que faz, e marketing, e nananã, e nananã, e a técnica do meu negócio, e a sua energia como profissional, e a sua autoconfiança como profissional, e a sua postura como profissional. Esquece, muitas vezes os seus certificados, experiências, eles não vão abrir tantas portas quanto a sua postura pode fazer por você. A sua confiança pode fazer por você. Eu tenho plena convicção disso. E pra gente caminhar pro fim desse nosso papo, primeiro eu quero saber se você tá gabaritando tudo que eu tô te falando aqui. Tá? Não, tá tudo certo, tô no caminho certo, tô me tornando uma pessoa mais interessante. Ou de repente não, tá pecando em algumas coisas aí, já me deixa saber, já deixa seu comentário aqui embaixo. Inclusive, antes da gente finalizar esse vídeo e ir pro nosso último tópico aqui, já se inscreve nesse canal. A melhor métrica, entenda que a melhor métrica que você pode fazer por quem produz conteúdo aqui no YouTube é você se inscrever no canal, que aí a gente entende que esse conteúdo faz sentido para você, agrega para sua vida. E aí você fica por dentro de conteúdos de marketing, posicionamento, vendas toda semana, ok? E também deixa o seu like, obviamente, porque aí, mais métrica ainda, para o YouTube entender que esse vídeo é um vídeo de muito valor. Vamos lá para o nosso último tópico. Exclusividade. Ser interessante também é ter sabedoria de guardar um pouco para si. Lembra que eu falei sobre sair falando demais? Falando tudo, revelando tudo, abrindo tudo, despejando tudo de uma vez. Cadê o seu ar de mistério, mulher? Cadê o seu ar de curiosidade para o próximo encontro? Vamos imaginar exatamente isso. Eu não sei se você é casada, eu já sou. Se você é solteira, mas exatamente os dates, né? Cara, é exatamente a mesma situação. Se eu tô com um cara que só fala dele, porcaria, merda. Se eu tô com alguém que despeja tudo de uma vez, já sai abrindo intimidade, já sai abrindo tudo. Gente, não tem um arzinho de mistério pro próximo encontro, entendeu? Na nossa vida de relação profissional, de tudo, é a mesma coisa. Eu preciso sair daquela mesa com a sensação de, cara, que mulher interessante, que mulher inteligente. Né? Fez boas perguntas, tinha presença, tinha confiança, estava interessada, trouxe coisas interessantes aqui também para agregar. Tem um ar de mistério. Poxa, meu, será? A gente tem que ter todas essas habilidades, a gente tem que treinar isso. Isso daqui, gente, é o marketing do seu negócio. É o seu marketing pessoal. Para de ficar pesquisando aí funil de vendas, meu amor, antes de você gabaritar tudo isso daqui. É isso aqui que vai fazer a diferença no seu negócio. É isso que vai fazer a diferença no seu autodesenvolvimento, tá? Então, me diz se você gabaritou, se você concorda comigo, se você, enfim, pensou em algum boy aí, né, que você já saiu e que foi um pé no saco. Mas trazendo total sentido. E assim, vamos combinar que temos que formar as mulheres mais bem posicionadas do mercado? Eu tô aqui para te encorajar, eu tô aqui para olhar pelo seu negócio, inclusive se você tiver interesse que eu olhe individualmente para o seu negócio, aqui embaixo na descrição você acessa mais sobre a minha consultoria e eu consigo colocar luz no seu posicionamento digital para que a gente traduza anos dessa sua profissão e expertise em um posicionamento digital que seja coerente com a sua personalidade e com a sua verdade, obviamente. Eu sei que muitas vezes existem pontos cegos que, obviamente, a gente não consegue enxergar e é muito bom quando a gente tem alguém que nos guia nessa jornada. Então fica o meu convite, caso você queira saber mais, está na descrição desse vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado desse papo, é uma delícia vir aqui toda semana
conversar com você, trazer esses assuntos e deixe o seu like para que eu traga muito mais desse universo. Até a próxima!